Vamos lá. Um, dois e. 2D, ótimo, né? Agora, isso, versão intelectual, Versão tá bom? intelectual Mode On. Bom, então, essa é a Fabi Dutra, Fabiana Dutra. A gente se conheceu na EDA, né? Somos alunas de dança contemporânea. Não é? Eu e a Fabi, nós temos algumas questões em comum, experiências pessoais de vida, que a gente sentiu de contribuir, de explorar um pouco mais essa questão e trazer aqui para as pessoas, porque possa fazer com que as pessoas sintam de observar um pouco mais de perto, né, a questão da ansiedade, a questão da comunicação. Mas hoje a gente vai tocar nesse ponto, né, que é a comunicação. Uhum. Inclusive, é algo que eu estou inserida, né, no meu... Vou desligar o WhatsApp aqui, senão vai ficar pitando. E comunicação é o meio onde eu estou inserida, né? Eu fiz comunicação social na faculdade e eu inclusive gravei um vídeo falando sobre isso, né? Que a comunicação é um dos pontos mais importantes da humanidade, porque no final das contas a gente está se comunicando o tempo todo, né? Exatamente. Mas eu me dei conta de que nós não sabemos nos comunicar, de fato, né? Existe um gap aí, existe uma falha, né, de entendimento inclusive de quem nós somos, né? Porque no final das contas, se a gente não sabe quem nós somos, como a gente vai conseguir se comunicar com o outro? Acho que, na verdade, a gente evolui, né, nessa possibilidade de comunicação, porque eu acho que a gente explora pouco os recursos, e à medida que a gente vai ganhando maturidade, a gente vai sabendo explorar mais esses recursos, e isso, sem dúvida, vem pelo autoconhecimento, né, onde a gente não vai usar mais só aquela fala que a gente espera que o outro entenda, aquela fala que tem conteúdo, porque a gente estudou e etc. Não, a gente vai usar os nossos recursos internos, que eu acho que é muito isso que falta na comunicação e que a gente acaba usando também quando a gente utiliza outras formas de comunicação, como a arte, né? Uhum, exato. E Fabi, eu queria que, antes da gente se aprofundar mais nisso, eu queria que você contasse um pouquinho da sua história. A Fabi, ela tem um projeto muito legal, que inclusive o nome eu acho fantástico, que é Repensando a Loucura. Repensar a loucura, né, no mundo de hoje é tão importante quanto compreender que todos nós somos um pouquinho loucos, né? Quem é normal nesse mundo? Pois é, o que é normal, né? Que é ser normal, né? Então, conta um pouquinho desse teu projeto, um pouquinho da sua história. Legal que você começou por ele, mano, porque até a hora que você falou que ela tem um projeto, eu fiquei pensando que você falaria o Dança da Mente, É, né? também, né? A gente vai falar. É. Não, mas porque o Repensando a Loucura, na verdade, é um projeto que hoje sim eu considero assim que é um pouco meu porque eu faço parte, eu me dedico, eu assim me jogo de cabeça, né? Mas não foi um projeto que eu iniciei, foi um Uhum, projeto que eu encontrei quando eu recebi um diagnóstico de transtorno bipolar. Então eu passei por momentos difíceis aí, então por crises pessoais, e aí nesse momento de uma crise profunda e de transformação, é, eu recebi esse diagnóstico. Só que naquele momento eu já não queria aceitar isso simplesmente como uma patologia, eu queria entender um pouco mais e buscar algumas visões diferentes. E foi quando então eu me deparei com alguns vídeos do Repensando, comecei a frequentar o grupo, porque é um grupo de apoio mútuo, e tive uma outra percepção, né? Uma outra visão do que pode ser realmente essa loucura. Porque quando, para quem não está muito familiarizado com a bipolaridade, às vezes as pessoas pensam, o bipolar ele começa o dia bem e termina mal-humorado, e não é nada disso, né? O bipolar ele faz episódios de mania, que a gente chama, ou de euforia, nem todos, aí também não vou me aprofundar nisso, mas pensando no bipolar tipo 1, ele faz esse episódio de mania que com muita frequência vem associado a um quadro psicótico e faz os episódios de depressão. Então, ele vive nas duas polaridades, né? Quando eu recebi o diagnóstico, foi porque pela primeira vez eu fiz um episódio de mania. Até então, já tinha tido alguns quadros de depressão, mas nunca imaginei, né? Isso eu estava com 41 anos,
Então era tudo muito novo. E eu queria, então, entender o que que era isso, né? Por quê? Porque a minha história daí para trás sempre foi, quando eu era criança e adolescente, de uma pessoa super certinha, primeira aluna da escola, notas maravilhosas. Quando eu era bebê, minha mãe falava que eu, assim, dormia demais, que eu não acordava, não chorava para nada, ela precisava me chamar para mamar. Então, assim, eu fui o exemplo da criança boazinha, Uhum. que não dava trabalho. Na minha adolescência, já foi diferente. Eu fui fazer faculdade fora, estudei em Campinas, então eu morava com os amigos, e aí eu já tive uma vida muito mais livre, né? Abusando muitas vezes do álcool e aí acabei mudando. Então, falando de polaridade, né? Eu diria que a minha infância, até uns 14 anos, eu vivi no modo certinha. Depois, na adolescência e até a idade adulta, assim, no começo, uns 25, 28, foi quando eu casei, eu vivi o meu polo mais livre, e aí depois, quando eu casei, eu voltei para aquela versão da Fabiana intelectual, né? Assim, mais certinha, como se, usando a metáfora aqui do óculos, agora como se eu colocasse e tirasse o óculos o tempo inteiro, sabe? Sim. Ao longo da vida aí. E aí eu me enquadrei, então, nesse modelo adulto, porque também era o que eu esperava, né, de uma pessoa casada, com responsabilidade, trabalhava numa multinacional, então, no mundo corporativo, que é algo mais formal, né, e assim foi, até eu tive um primeiro casamento, tive um segundo casamento e veio a maternidade. E aí, mais ainda, me enquadrando nesse papel de esposa, de mãe, que a gente acaba abdicando de muitas coisas nossas, né, por escolha naquele momento, mas você começa a perder a sua identidade, se é que em algum momento eu soubesse qual era exatamente, né? Uhum. E aí, o momento do estopim da crise foi quando houve um evento muito sério para mim, que foi, né, a gente resolveu se separar, eu e o meu ex-marido, e aí aquilo fez assim, bom, mas quem eu sou então agora? Porque eu então não trabalhava mais no mundo corporativo, tinha de alguma forma perdido a minha independência financeira, então, eu era a mãe, eu era a esposa, eu era mais o que que eu de fato estava fazendo, né? O que que eu representava. E aí o meu ego entrou em colapso, né? Então, teve esse momento aí de choque. E aí, essa então é a minha história até 2018. E aí, de 2018 para cá, foi quando eu encontrei o Repensando, então, e comecei a mergulhar nesse novo mundo que era cheio de possibilidades. Porque se antes eu tinha uma dúvida e uma dúvida efetivamente de quem eu era de fato, eu era aquela Fabiana certinha, boazinha, que, né, foi nos primeiros setênios aí da vida, eu era aquela Fabiana meio despirocada e assim, super livre, que foi nos 2 segundos setênios, dos 14 aos 28, ou quem eu era, né? E aí eu tive que realmente me deparar com a minha própria loucura, de fato, né? Que ela veio numa forma que não dava para negar, e Uhum. buscar ajuda para esse entendimento. E aí foi quando eu encontrei o Repensando, que tem essa proposta de olhar para a bipolaridade, no caso, né? Mas ou para qualquer outro diagnóstico, como uma forma mais aberta da gente ver as coisas, porque não precisa ser. A gente não precisa ter um entendimento de que é uma patologia exclusivamente, sim entender o que gera esse processo, né? Que está muito ligado a nossa forma de se comunicar com o mundo, a nossa forma de ver o mundo, né? Vou interromper um pouco aqui para você falar, querida. Mas é que você trouxe vários pontos bem interessantes, assim, né, para a gente desdobrar. Primeiro, o fato de o óculos, né, o símbolo do óculos, né, eu coloco com que lentes eu vejo o mundo, né? Com que lentes Uhum, eu estou enxergando o mundo, com que lentes eu estou enxergando o outro, com que lentes eu estou enxergando a mim mesma. uhum, E isso que você trouxe, né, de toda essa bagagem
cultural, né, que a gente é inserido, né, os papéis, né, o papel da mãe, o papel do professor, o papel, eu sou isso, né, eu sou professora, eu sou médico, eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou isso, eu sou aquilo. E essas identificações, elas são muito fortes, né? E aí, no momento em que você não tem algum desses alicerces, né, o mundo desaba, né? E aí você se Exato. questiona, quem sou eu sem isso aqui? Quem sou eu sem meu trabalho? Quem sou eu sem isso que eu faço e isso que eu me rotulo, né, aqui no mundo? E, Exatamente. e realmente, assim, é muito importante a gente começar a observar e a especular, né? Quem sou eu além de tudo isso, né? Porque existe um ser que vai muito além de todos esses personagens, né? Porque no final das contas são personagens, né? São máscaras Exatamente. sociais, né? Máscaras que a gente veste aqui no mundo para, enfim, para se expressar, para conviver aqui nessa loucura, né? Porque é um grande manicômio isso aqui, vamos Com combinar. certeza. E acho que assim, e a pergunta que vem, né, maior é quem sou eu e o que eu estou fazendo aqui, né? Então eu acho que assim, essa resposta ela veio muito para mim só depois de eu ter passado por todo esse processo. E o que eu estou fazendo aqui só é possível hoje eu saber e identificar justamente pelo processo que eu passei e pela forma como eu me recuperei, como eu me reergui, que a gente vai falar disso, mas assim, que foi a dança que me trouxe muito essa salvação, né? Então, assim, eu instintivamente, eu fazia EDA e tudo, mas não só essa dança, que é a dança que a gente segue uma coreografia, que a gente imita, vai, alguém, mas a dança que eu chamo de dança orgânica, que é o que vem de dentro. Então eu usava muito isso para me expressar, para colocar as minhas coisas, os meus monstros para fora, né? Uhum. Então isso, a dança foi fundamental nesse processo meu aí de autoconhecimento e recuperação, né? Então não, eu ia falar que então só foi possível identificar o tal propósito, né, que a gente usa muito, diante de tudo que eu passei. Senão, assim, eu continuaria naquele momento de me perguntar quem sou eu, o que que eu estou fazendo. Eu não me achava boa em nada. Teve um momento da minha vida, né, quando eu estava em depressão e eu não me achava boa em absolutamente nada. Então, eu me perguntava, bom, com o que que eu posso trabalhar, o que que eu posso contribuir, apesar de já ter feito inúmeras coisas, mas não me reconhecia. E hoje eu sei o meu valor, eu sei onde eu posso contribuir, que é justamente é, explicando não, acho que contando, né? Isso que a gente está fazendo E é muito aqui. legal que é a partir da tua história, né? Você, É, você descobriu, vai, digamos assim, um meio de ajudar os outros a partir da tua própria dor, né? é, A partir do teu próprio aprendizado com você mesmo, ou seja, não é mais sobre né, o que a gente estava falando no começo, né, de que nos bastidores, né, que a gente estava falando aqui, que a gente procura muito aprender, né? A gente aprende através dos livros, a gente aprende através dos mestres, dos professores, dos cursos, mas chega um momento na vida, e aí eu posso contar um pouco da minha experiência, que você fala, caraca, eu já estudei tanto, eu já fiz tanta coisa, eu já me uhum. formei em tantas coisas, sabe? E aí você chega no momento e fala, caraca, e aí? Quando é que a gente vai sair da escola, né? Para que serve tudo isso? Para que serve tudo isso? Porque eu já aprendi, né? Mas será que de fato eu experimentei? Será que de fato eu vivencio isso assim, sabe? Uhum. Não só na mente, porque fica muito mental, né? Fica aquela coisa muito intelectual, intelectualizada. E eu acho que esse é o grande mal da sociedade, né? Que a gente acredita que o mundo, o que a gente conhece, o que é a vida, a partir do intelecto. Eu sei o que é viver, eu sei o que é o amor, eu sei o que é me relacionar. Você não sabe nada, a gente não sabe absolutamente nada. A gente está aqui como eternos aprendizes. Só que
E aí chego num ponto, eu cheguei num ponto, né, que eu vivenciei esse desconforto profundo, até que eu entrei também em depressão, eu tive algumas crises de pânico, né, que eu já te contei. Uhum. E, e para mim foi assim, do 8 ao 80 assim, foi uma experiência de muito desconforto, de sofrimento físico mesmo, mental, em que a vida é como se eu sentia assim, que a minha cabeça era deste tamanho, sabe? Quando você aprende muito, a cabeça vai, né? Tem um corpinho assim, né? O corpinho vai ficando encolhido ali, né? E aí chega um momento em que parece que deságua, aquela cabeçona vai tudo pro corpo, assim. E E aí mas parece que é aquela sensação de que você não vai dar conta. Caraca, tá acontecendo alguma coisa aqui no meu corpo que eu não tô entendendo. uhum. Esse não entender, que é o desconforto, né? Você não entende, e aí você tenta fugir daquela experiência, né? Você fala, cara, eu vou Exato. morrer, eu vou morrer. Quanto tempo, quando que você teve essa crise? 2014, Uhum. 2014. E a sensação era de morte, eminente. Eu ia morrer, eu ia enlouquecer, alguma coisa muito séria estava acontecendo. E na época eu tinha um relacionamento, eu estava num relacionamento em que ele não entendia isso, ele achava bobagem. Ele achava Uhum. que era bobagem, que era. Imagina, você tem tudo aqui, por que você está sentindo isso? Então ele me levava para um lugar da culpa também, porque Pior ainda, né? pior, ele Porque estava me acolhendo, ele estava me culpando. Você tem tudo, você está num lugar maravilhoso, e realmente, né? Se você for levar para esse. Opa, ele caiu. Se você for levar para esse lado, né? A gente se sente culpada, porque realmente aqui no mundo eu tenho tudo. Eu sou abastada, né? Eu não estou passando fome, eu não estou debaixo da ponte, eu tenho uma família maravilhosa, eu tenho amigos maravilhosos. Não faz sentido eu estar sentindo assim. Então eu sou é. culpada, a culpa é minha, né? Uhum, uhum. E, enfim, foi péssimo. E eu fui várias vezes para o hospital, achando que eu ia morrer, achando que eu estava tendo. E realmente, na minha mente, eu tinha certeza que eu ia morrer. E sabe que, assim, aí você me fala um pouco mais de como foi a experiência fisicamente, mas na minha primeira crise, que eu também não sabia do que se tratava e tal, eu tive a sensação também de que eu fosse morrer, então batimento cardíaco acelerado e primeiro eu achava que o meu cachorro ia morrer. Na verdade, ele contribuiu muito para o início desse processo, né? Assim, ele estava fazendo fezes que ficaram brancas, e aí eu comecei a pirar nisso mesmo, que ele ia morrer. Aí depois não era mais meu cachorro, era minha mãe, depois era minha sogra, depois. E essa coisa da morte foi indo, indo durante o dia, até que culminou na coisa de não, quem vai morrer sou eu. E aí eu comecei, né, a sentir fisicamente as coisas e tal. E eu falei para o meu ex-marido e para o meu pai, na época, que eles estavam lá em casa, porque eu já não estava legal. E falei que estava sentindo isso, que eu ia morrer, mas que eu sentia que era uma morte espiritual, que não era uma morte física. E que, mas tudo bem, mesmo se eu fosse morrer, eu não queria ir para o hospital, eu queria ficar em casa. E aí eles falaram: não, nós vamos te levar para o hospital, me levaram para o pronto-socorro, fui para o pronto-socorro, chegou lá, ela fez todas as medições, pressão arterial, batimento cardíaco, tudo normal. Ela falou: por que que você está aqui? Eu falei, expliquei toda a história, e eu já estava em mania, então o pensamento está super acelerado, você está falando super rápido. E aí falei tudo e falei, bom, eu falei que achava que não era uma morte física, mas eles acham, ficaram preocupados, então eles falaram para eu vir. Aí ela falou: então nós vamos pedir o psiquiatra para você passar com ele. Era um domingo, então a gente. Aí ela falou: não tem, né? É só plantão, tem que esperar ele chegar. A gente ficou esperando o psiquiatra chegar. Bom, aí contei toda a história lá. Ele falou: ó, você teve um surto psicótico, precisa ser medicada, e não queria tomar medicação, e aí todo aquele forfé, né? Mas assim, por que que eu tô falando isso? Porque quando você fala. Eu acho e eu acredito de fato que aquele dia alguma coisa morreu em mim.
né? Então, assim, Eu ia foi falar uma isso. morte espiritual para mim. Eu ia Não falar foi isso, uma na verdade, não é uma morte, a gente sente que vai morrer, e de fato a gente está morrendo, alguma parte de nós está morrendo, né? é uma E coisa a morte do incrível. ego, é o ego morrendo, é o ego E morrendo. eu E eu ouso a te dizer mesmo que, assim, depois daquele momento ainda tive períodos, sim, de grande sofrimento, mas depois que eu passei pelas minhas 3 crises que foram ao todo, desde 2020, então isso faz 3 anos, não teve na minha vida nenhum momento de eu ter me sentido muito triste e achar que, sabe, estava tudo muito errado, coisas que eu sentia com frequência. Então eu acho que você chega Libertou lá uma parte. embaixo, né? E aí você toma um impulso e fala, bom, agora eu resolvo desse jeito. Não digo que nunca mais vai acontecer, mas eu me sinto assim, num outro lugar, sabe? Muito E diferente. tem uma coisa, Fabi, que é realmente, quem é que sente medo de morrer, né? Porque se a gente for para o lado espiritual, já que você tocou nisso, né? Quem nós somos de fato não é um ser físico, né? A gente sabe que Uhum, várias religiões falam isso, várias filosofias, enfim. Aí vai entrar um pouco na questão da crença, né? Mas eu não acredito. Existe um ser além dessa embalagem que a gente chama de corpo aqui. Então, esse aham, ser, ele sabe que ele é eterno, ele sabe que é infinito, que não tem capacidades, né? Não tem defeitos, é perfeito, enfim. Então, quem realmente está sentindo medo é esse ser que a gente se identifica, é, e não é, somos nós, né? uhum, Então, realmente dá um medo, assim, de perder essa identidade, né? Esse personagem. E isso vai acontecer de muitas formas, né? Não precisa entrar nesses extremos, né? Do pânico, né? Que é muito intenso, né? Então, a gente pode ir conhecendo esse ser aos poucos e que seja de forma amorosa, né? E aí a comunicação entra aí, né? Que a gente pode ir começando a se comunicar com esse ser, né? Aprendendo a se comunicar. exatamente. E que não está nos livros, que não está no outro, está na gente. Tá na gente. É o caminho Percebendo, do conhecimento. e percebendo o que a gente sente, o que a gente gosta, onde é confortável, onde não é. Bom, voltando, Fabi, eu queria trazer aqui um trecho, alguns trechos, na verdade, desse livro que eu amo, que é da Tara Brach, chama Aceitação Radical. E aí tem um poema do Rumi aqui que eu acho incrível, que é assim: bem além das ideias de errado e certo, existe um campo. Ali o encontrarei. Quando a alma se deita naquele gramado, o mundo está repleto demais para falarmos dele. Ideias, linguagem, mesmo a expressão um ao outro, não fazem nenhum sentido. Que lindo! Eu acho assim que o que ele está dizendo aqui, né? Na verdade, é horrível ficar explicando poema, né? Eu detesto, mas assim, a minha percepção disso é que nós usamos muitas formas de linguagem aqui no mundo, né? Tem muitas formas de se comunicar com o outro, através da fala, através do corpo, né? Na expressão corporal, o tom da voz, através da música, da dança, da poesia, enfim. Mas o que o outro entende, o que o outro recebe, a gente não faz ideia. Feia, não faz. Por isso, ai, deixa eu E essa falar. é a magia da coisa, né? Porque a comunicação, ela se dá em níveis tão profundos que a gente não tem ideia do que está acontecendo, né? Então, o que eu falo, o que a gente está falando aqui, a gente tem um entendimento, né? Um consenso do que a gente está trazendo. Mas como vai chegar essa informação para o outro, né? Não, e uma coisa que eu tô rindo já, é assim, eu sempre, agora momento confessionário, eu sempre tive muita preguiça da comunicação verbal, assim, porque eu acho que é tão blá, 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 sabe que, é assim, demora tanto, e Entendo. assim, em geral, né, a pessoa que tá falando, e eu sempre fui uma pessoa de falar muito pouco, hoje em dia que eu me expresso mais
Primeiro porque eu sei que é importante, e para o meu trabalho é também muito importante, mas assim, e me sinto mais livre para falar. Mas eu sempre tive muita preguiça, de verdade, porque assim, a pessoa que está falando, em geral, ela está gostando, porque ela está, né, explanando os seus pensamentos e uma série de coisas e tal, mas chega um momento que a outra pessoa que está escutando não consegue mais absorver. Ela já está um pouco cansada de tudo aquilo, né? Então, vamos pegar como exemplo esse momento que a gente está falando. Se a pessoa ela não tirou aquele tempo para se dedicar a isso e não entrar na mesma vibração que a gente, ela vai chegar aqui com uma expectativa de, não, e aí? Mas vamos, o que que vocês estão falando sobre o quê? O que que vocês vão me dar de solução? E isso aqui não vai trazer uma solução para nada, né? Assim, vai abrir Não a é uma cabeça. receitinha de bolo, né? Exatamente. Então, assim, essa receitinha e para quase tudo na vida ela não existe. Não. Só que as pessoas vêm com essa expectativa. Então, você é cobrado por ser objetivo, por ter um discurso claro e que as pessoas não se cansem daquilo que você está falando. Só que isso tudo demanda tempo, né? E assim, e para quem está ouvindo, ela vai absorver na medida que ela puder, que ela quiser, porque você pode ficar falando lá horas e tem gente que desliga e não está ouvindo mais nada do que você está E falando. outra, uma coisa que você falou agora, que é legal, assim, que não é sobre o que você está falando de fato. Assim, claro, é sobre o contexto todo aqui que a gente está trazendo. Mas é sobre uma disponibilidade interna, né? Se a pessoa Uhum, ela está disponível a receber, ela vai receber. uhum, Mas se ela exato. entrar já com a mente, porque, porque eu tenho que fazer isso aqui. Ai, nossa, tá muito demorado isso aqui. Nossa, mas 40 minutos, 1 hora de live. Não vai rolar. É, Porque sim, ela já não não está vai. conectada, ela já se desconectou, ela já não está mais aqui, né? Ela não está Uhum, presente. Então, é sobre uma disponibilidade, né? É o com quanto ela certeza. quer realmente ouvir, além disso, além do que a gente está trazendo, né? Ela É, tem e sempre eu um. acho que assim, um ponto que me chama a atenção é o quanto a gente é movido por essa comunicação verbal só. E a gente esquece do resto, né? E isso eu falo mesmo, a gente com a gente mesmo e com o outro é pior ainda. Porque, em geral, a gente está lá com os nossos pensamentos, bom, mas eu preciso fazer isso, está acontecendo aquilo, esquece que tem todo um resto aqui. Por isso que eu sou, assim, apaixonada pelo meu trabalho, pela dança-terapia, pelo trabalho de a sessão terapêutica com o movimento, porque chega um momento que você precisa parar de falar, você Uhum. precisa sentir, né? E Isso, a é. gente não abre espaço para isso, a gente quer estar o tempo inteiro Amém. elaborando as coisas, né? Elaborando, não, está acontecendo isso por causa daquilo, eu sou assim porque isso, aquilo. Meu, estou sentindo uma dor aqui que não tem explicação. Tem. Tem da infância, de outras vidas, de um monte de coisa que eu estava falando esses dias, né, sobre as couraças e tal, que você precisa dissolver isso de alguma forma, você precisa dar vazão e não é com a cabeça, é com o sentir. E a gente não faz isso, né? E muitas vezes não é ficar trazendo, porque a gente tem essa tendência, né, de ficar rotulando as coisas, de ficar interpretando o tempo inteiro. Isso está acontecendo assim porque lá, não sei o quê, né? A gente sempre traz as coisas do passado, né? Porque na genética, porque semana passada, porque isso, porque aquilo, né? Tudo bem, pode até ter uma influência, digamos assim, mas a cura ela só acontece quando a gente entra nesse lugar do eu não sei. Eu não Uhum. sei o que é, eu vou simplesmente sentir. Muitos mestres falam sobre isso, né? Sobre o se entregar ao sentir, né? Se entregar àquilo que está acontecendo nesse exato instante. Porque no momento em que você traz um significado do passado, você já não está mais presente. E É, quando você vai lá para o futuro, também não está presente. Então, o único momento que existe é o agora. Claro, não é que você vai ser negligente com a sua saúde e não vai investigar. Tudo bem, você vai fazer coisas aqui no mundo, né? Para aliviar o sintoma. Mas o que eu tenho aprendido nesses últimos anos é
é entrar nesse lugar do não saber, sabe? Sabe? É o não saber, sabe? Sabe, não saber. Sei, E é, ou não sei. ou não sei, e assim, só sei que nada sei. É isso, né? Porque É sobre isso. não sabe, as coisas acontecem com a gente porque, sei lá, alguma razão tem e tá tudo certo. Tem uma força muito maior do que a gente mesmo, né? Regendo essa orquestra aqui, que é uma orquestra, né? Tá tudo certo, é uma trama que lá na frente a gente vai entender, né? Por que que aconteceu aquilo. Ah, ó, realmente. Com Realmente certeza. faz sentido, né? E aí a dança, né? Já que você já entrou na dança, a dança é um meio muito bacana, é uma ferramenta muito interessante, né? Da gente olhar para esse sentir, perceber o sentir, né? Com o corpo todo. Inclusive tem uma frase aqui desse livro que ela fala do corpo, aqui, ó, aprendendo a habitar nosso corpo. Tudo que vivenciamos é através do corpo, quer estejamos conscientes disso ou não. Mas costumamos estar tão fascinados por nossas ideias sobre o mundo que perdemos grande parte da experiência sensorial direta. Mesmo quando estamos conscientes de sentir uma brisa, o tamborilar da chuva no telhado, uma fragrância no ar, raramente permanecemos com a experiência por tempo suficiente para habitá-la plenamente. Em quase todos os momentos, temos um diálogo interior sobreposto que comenta o que está ocorrendo e planeja o que iremos fazer a seguir. Que é exatamente isso que a gente está falando, né? É o estar, né, presente com a sensação, né? E como isso é difícil às vezes. Não, a gente esquece, né? Eu tô assim, quando você estava fazendo, eu tô aqui me alongando. Falei sobre isso essa semana também, o quanto assim a gente mergulha no computador e as pessoas que trabalham o tempo inteiro fica lá, né? E não sai, e não sai. Gente, para um minuto, né? Levanta, dá uma alongada, dá uma circulada, porque senão a gente vai prendendo todas as coisas aqui e a gente fica, mais uma vez, só nesse mental, preciso concluir esse trabalho que eu estou fazendo e esquece. Aí você chega no final do dia com dor de cabeça, com dor nas costas, com dor na lombar, e isso vai te atrapalhando cronicamente, mas você não é capaz de parar durante o seu dia um minuto, porque você não tem tempo para isso. É isso que a gente coloca na cabeça, né? Fica rodando na cirandinha lá do ratinho, né? Na roda Rodinha gigante, do hamster, correndo atrás do dinheiro. E né? aí, assim, muitas vezes ele chega, realmente, quando você se propõe a entrar dessa forma, correndo desse jeito, mas a sua qualidade de vida, a sua saúde, quer dizer, você faz o quê com isso? Né? Você tem o dinheiro, mas você não tem nenhuma Paz. qualidade. Não tem Não tem. paz. Você não olha para o que você está sentindo, realmente vai travando, né? Vai chega um Exatamente. momento que você está crônico, né? Uma dor crônica, um estresse crônico, aí fica tudo crônico, né? Aí vem os Tudo crônico. burnouts, né? Vem. E é uma oportunidade, o corpo ele é uma oportunidade de você se observar incrível, assim, porque a partir do momento que a gente começa a fazer alguns exercícios, e é muito isso que eu ensino quando eu tô com as pessoas, é de você se conectar, perceber o que que você está sentindo, se vem um sentimento, se vem uma dor, aonde que está localizada essa dor, que movimentos que você pode fazer que você sente que vai tirando isso, que vai eliminando essa dor. E a outra coisa que eu acho super interessante é assim, quando você apresenta uma determinada situação na sua vida, então imagina que você está paralisada por conta de um medo muito grande de alguma coisa. Se você pede para essa pessoa falar, olha, vou colocar uma música aqui, a gente vai se movimentar, então você dança e tal, ela não se mexe praticamente. Ela simplesmente é como se você representasse tudo o que acontece na sua vida por meio do movimento ou da falta dele, exatamente, né? Uhum. Então, isso a gente vê muito claramente. E aí, quando você
começa a fazer o movimento oposto também, então tá bom, eu tô paralisada num problema, não tô conseguindo sair daqui. Mentalmente, eu penso, eu já tentei mil possibilidades mentais, porque é isso que a gente faz também, a gente não vai até o fim, né? Fica só assim, podia fazer isso, podia fazer aquilo, É. e não consigo resolver, tenta pelo seu corpo. Sabe, se propõe a fazer o movimento. Se você colocou uma música, ficou paralisado, se força a esse movimento, porque assim a gente vai conseguindo fazer essa metáfora, não seria bem uma metáfora, tá? Mas assim, conduzir, né, do movimento que você faz no seu corpo para a sua vida. Hum. Então, isso é muito legal da gente começar a perceber como isso está ligado, sabe? E uma coisa muito legal que eu percebo na dança é que muitas vezes, né, do que você trouxe, assim, que o corpo às vezes parece que está duro, né? Você não consegue se movimentar direito, você não sabe muito bem como é que se movimenta, e aí você começa a se questionar como é que eu tenho que me movimentar, né? O diálogo, né, entre mente e corpo está acontecendo o tempo todo, né? Então, Uhum, se eu estou no mental, né, se eu estou nesse eu sei o que o meu corpo tem que fazer, então eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, realmente vai ficar duro e vai continuar duro, né? O movimento não vai ficar aquela coisa meio mental mesmo, né? uhum, Mas no momento em que você solta e deixa que essa comunicação flua naturalmente, né, sem ficar se questionando demais, você vai sentindo que o corpo ele vai indo para lugares que você nem imaginava que ele fosse, né? Eu exato. experimentei muito quando eu comecei a fazer o contemporâneo, que a Lu trazia uns movimentos que eu falava, cara, fácil, fácil de fazer, né? Eu olhava, legal, vou No conseguir. corpo maravilhoso dela, né? E aí eu ia tentar, o corpo não ia de jeito nenhum. O corpo parece que tem uma memória dele mesmo, né? Que é diferente daquilo que você está pensando. Então, mentalmente você sabe que aquilo é fácil, realmente. Mas quando você vai lá fazer, o corpo fala: não, peraí, não é assim, não. Porque depende de uma série de coisas, né, Má, também depende, imagina assim, para você fazer um movimento, aí vamos pegar o exemplo que você deu da Lu e o balé contemporâneo, que já tem uma técnica, né, diferente de algo que a gente propõe, ó, se movimenta de acordo com o que o seu corpo está pedindo. Então, para você fazer uma determinada técnica, você tem que ter uma estrutura, do corpo física mesmo, você tem que ter trabalhado aquilo anteriormente para você conseguir fazer, né? Você E não é precisa ter, uma vez, né? Uma ou não é duas. uma vez, você precisa ter flexibilidade no sentido de ser maleável, porque se você é uma pessoa mais rígida, já vai ser mais difícil. Então, uma série de coisas e que a gente olha no corpo do outro, assim, nunca o nosso movimento vai ser exatamente igual. Né? Pode ser muito parecido, mas toda a nossa bagagem de vida, do corpo mesmo, é muito diferente, né, um do outro. Legal, o que mais que a gente pode falar? Muito bom. Um termo que a Tara Brach usa nesse livro, né, Aceitação Radical, que ela traz o transe da indignidade, que eu acho muito interessante porque, assim, é o que a gente estava falando no começo, né? Nós buscamos muito a resposta fora, nas coisas, no mundo, né? Tudo fora. E por que que a gente faz isso? Porque a gente está nesse transe da indignidade, a gente não se sente poderoso o suficiente, a gente não se sente digno o suficiente do amor, do reconhecimento, daquilo que a gente merece, daquilo que, nos faz bem. Então, como nós não nos sentimos dignos, a gente busca fora, Uhum. né? Porque eu não sei o que é bom para mim, então eu vou atrás de pessoas que sabem o que é bom para mim. Exatamente. E esse transe vira um vício, chega no momento em que eu cheguei naquele ápice do cabeção. Eu sei muito, só que eu não sinto muito. Eu não sinto, É, eu não fiz o download, eu não deixei com que as informações
fossem decantando, sabe? Não fosse, eu não me permiti absorver as informações. E E você, aí, e aí a vida traz algumas experiências para você olhar para isso, né? E com então certeza. o transe da indignidade é um vício que a humanidade vive, né? É um lugar assim de muita escuridão mesmo, eu vejo. E você não se permite, e o pior é que a gente acaba depositando a culpa no outro, né? Porque você fala, bom, eu não me permito porque eu estou entregando aquilo que o outro está esperando de mim, mas quem está decidindo fazer isso é você mesmo, Exato. né? Assim, é muito difícil a gente chegar, né, nesse lugar que você fala, agora eu vou trabalhar aqui com a minha o meu protagonismo, né, porque até um determinado momento você quer aceitação, você quer amor, e para isso você se entrega ao outro, você se entrega ao que o outro está esperando de você. Esse o que você quer, você nem presta atenção nisso. E aí que a gente entra nos processos aí de... Então, e muitas vezes nós não sabemos de fato o que as pessoas esperam da gente. A gente É verdade, deduz também tem muito isso. mais do que dialoga. E aí que vem a importância da comunicação, né? Porque Uhum. a gente deduz muito o que o outro espera, o que o outro quer, mas tá, você tá imaginando isso ou você de fato conversou com o outro, né? Na verdade, sabe o que eu acho, Má, que acontece aí? É até legal para falar um pouco desse conceito de couraças, né? Que eu mencionei essa semana, que as couraças são bloqueios que a gente vai criando ao longo do corpo, então elas ocorrem tanto de uma maneira psíquica quanto psicossomáticas, e isso vai ficando pelo corpo mesmo, né? Então, só para exemplificar um pouco o que acontece, né? Trazer uma teoria que quem desenvolveu isso foi Reich, que era um grande psicanalista, e ele testou isso, ele observou a ameba, que é um animal que pulsa. Então a ameba contrai e relaxa, contrai e relaxa. E ele foi fazer um experimento em que ele começava a picar a ameba, então cada vez que ele picava, ela contraía e depois ela relaxava. Aí ela contraía, relaxava. Aí ele picava de novo, até que chegou um momento que ele picava, ela contraiu e não relaxou mais. E é isso que acontece com a gente, né? De uma série de estímulos negativos, do mesmo tipo de estímulo, a gente contrai e não relaxa mais. E eu estou falando isso fazendo um link também com a comunicação, porque você imagina que você tem um parceiro e você fala uma determinada coisa para o seu parceiro. Olha, eu gostaria de fazer uma massagem hoje, exemplificando. Seu parceiro fala assim, nossa, mas hoje acho que você deveria estar ocupada com outras coisas, pensando no seu trabalho, fazendo alguma coisa para casa. Tá bom, hoje, ok. Dali um mês, eu falo a mesma coisa para ele. Ah, então eu tô com uma dor aqui, eu realmente precisaria fazer uma massagem hoje. Não, mas hoje, você não acha que, assim, precisamos adiantar uma coisa que a gente tem que fazer a semana que vem? Você tem um trabalho para fazer? A terceira vez você fala, ele responde a mesma coisa, a quarta você já não fala. Porque, assim, na sua cabeça, o que que ele vai falar? A mesma coisa que ele sempre falou, E por que que você né? tem que ter o aval do outro para fazer Não, algo que então, você mas precisa, né? eu acho que sim, isso é um ponto, mas o outro é por isso que a gente deduz o que o outro está esperando da gente. Porque a gente tem comunicações prévias, principalmente com pessoas que você convive mais. Então, assim, muitas vezes a gente acha que sabe e tal com pessoas mais distantes, mas as pessoas mais próximas, que são as pessoas que mais impactam a nossa vida, eu acredito sim que em grande parte das vezes a gente sabe o que o outro está esperando da gente. E é Hum, por isso que a gente se molda para evitar o conflito, para agradar, para, enfim, aí os motivos são inúmeros, né? sim, e é sempre uma relação muito de barganha, né? Eu te dou isso, mas você tem que me dar aquilo. Isso. E nessa dinâmica, você se anula e o outro também se anula.
né? Uhum. E a comunicação fica completamente distorcida, né? Porque É. te dou isso, mas você dá aquilo, mas e se eu não estou afim de fazer aquilo? E entende? Fica cheio de ruído, né? Essa coisa da A Barbie. assertividade vai por água abaixo, né? Não existe. Sim, é claro que vão ter vários momentos em que você vai ter que ceder, o outro vai ter que ceder, né? Óbvio. Mas deixar de fazer aquilo que é importante para você, aí já perdeu completamente, né? A noção de amor próprio, né? Ou de uma comunicação com o outro que sustenta esse bem-estar mútuo, né? De ambos os lados, né? Existe isso, tem que Exato. existir isso, né? Tem É que o existir. E eu básico. acho que, assim, ainda que você ceda, eu acho que é importante não ficar jogando na cara, não é isso, mas é importante para o outro saber que você está cedendo. Então, olha, é uma escolha minha ceder nesse momento, mas para mim, eu ficaria em casa. Mas se você quer muito sair, hoje eu vou sair com você porque é importante a gente estar junto, mas eu estou cedendo uma vontade de ficar em casa, ok? Sim, Porque, assim, um senão a gente acordo. também vai guardando, né? Vai acumulando. É que, assim, falar aqui é fácil, né? Na prática, Acho que a teoria muda. isso, na Na prática a prática, a teoria é teoria é outra. outra. Mas falando de relação, hoje eu tenho uma relação, assim, que eu consigo me comunicar muito bem, coisa que eu nunca consegui. Mas por quê? Porque desde o começo ele sempre me forçou a falar, porque já me conhecia muito bem. Uhum. Então, sabia desse meu problema aí de falar, porque eu sempre fui ficando mais quieta, e ele ia cutucando, assim, até o final para eu falar. E foi ótimo, porque hoje a gente tem uma comunicação bem transparente, né, e que eu consigo falar as coisas, porque senão é isso, você vai entrando na bolha de novo, né? Vai entrando no casulo, porque não existe uma relação que 100% do tempo os dois vão estar se agradando, né? Então, as diferenças existem, mas a gente precisa sempre saber a forma de comunicar, né? Aprender a ouvir e a falar também, né? A gente, lembrando de uma coisa engraçada, que esse final de semana a gente fez um exercício interessante, que foi, eu falei, como eu tinha te falado, né, que às vezes eu me canso muito de falar e assim de ouvir também. Falei, agora nós vamos fazer um exercício assim de pergunta e resposta por papel. Os dois vão ficar em silêncio, aí a gente colocou uma música e a gente ficou trabalhando sobre algumas questões aí e tal, que não era em relação a nós exatamente, mas em relação aos dois em particular. E aí eu perguntava, ele respondia, aí ele perguntava, eu respondia. Foi um exercício interessante, você descansa a boca, o ouvido. Se seu marido, sua esposa estão falando demais, você fala assim, ô amor, vamos brincar de uma coisa hoje? O joguinho do silêncio. Eu digo assim, Papel e caneta. É, quanto a gente aprende que a gente precisa preencher os vazios, os espaços, né? Preencher com palavras, qualquer que seja, né? E é aí a gente verdade. acaba falando o que não é necessário, né? Tem o Dom Miguel Ruiz, tem um livro dele lindo, maravilhoso, que se chama Os Quatro Compromissos. Ele fala que são quatro bases importantes para essa comunicação, né? Seja impecável em suas palavras, não tome nada como sendo pessoal, não faça suposições, sempre faça o seu melhor. É tão simples, mas é tão É difícil ao mesmo simples. tempo, né? Para mim, o Porque mais difícil é não tome nada como pessoal. é um É, eu desafio. acho Eu acho que dá para a gente, para facilitar essa aceitação aí de não tome nada como pessoal, se a gente pensa que você que é muito mais sobre o outro quando ele te critica do que sobre você, né? Ele está criticando uma atitude sua, é muito mais porque ele não tem capacidade, não tá capacidade assim, naquele momento, de absorver, de lidar com uma coisa que seja contrária àquilo que ele pensa, que ele faz. Falando sobre um ponto que você trouxe, né? Que é muito mais sobre o outro, mas tem uma coisa que é assim, né? Bateu, doeu, pega que é teu.
Então, se o outro trouxe algo que te incomodou, é teu também, né? Então, é É. algo que a gente Então, também precisa olhar. mas Mas aí não dá para não levar para o pessoal, né? É isso que eu digo da então, frase. Então, tem que olhar, né? Por que que doeu em mim, né? O que que eu preciso ver em mim que eu não tô olhando, né? eu acho que o que ele está querendo dizer com isso, não leve nada para o pessoal, é assim, não fique com raiva dessa pessoa, porque assim, se você levou para o seu pessoal, se isso tocou em você, é porque você precisava disso e assim, e a responsabilidade não é da pessoa que está te Ó, o que ele levando. fala aqui desse não tome nada como pessoal. Nada do que os outros fazem é por sua causa. O que os outros dizem e fazem é uma projeção de suas próprias realidades, de seus sonhos. Quando você está imune às opiniões e ações dos outros, você não se torna uma vítima da necessidade de sofrimento. É isso. Bonito, né? É isso, porque se você se bateu, doeu, pega que é teu. Então, peraí, deixa eu olhar. Por que que tá doendo em mim? Preciso arrumar em mim. O Uhum. outro tá trazendo, é uma projeção dele, mas também é minha, né? É, Mas no é, momento em que você se torna imune ao que o outro está trazendo, é porque você, de fato, se olhou, né? é, é verdade. Você está em paz com aquilo, né? Exato. Amiga, é isso, né? Por É hoje. isso. Mas vamos É dar isso por continuidade hoje. a esse papo de comunicação que eu achei que foi muito lindo, foi ótimo. Foi incrível. Então, acho que assim, resumindo, para quem conseguiu chegar até aqui, se quiser resumir alguma Parabéns. coisa, parabéns para os coleguinhas. Mexa-se, né? Comunique-se de forma não verbal também. E que mais? O que mais? Tem mais um resumo. Se você conhece alguém que tenha transtorno bipolar e precisa de um apoio, eu Isso é posso legal. dar, tenho vários A Gabi tá aí para materiais. ajudar. Então, essa é. Agora vem a parte dos comerciais, né? No final. Essa é uma parte que eu quero divulgar mais. Divulgue, vai. Bota aí o WhatsApp, o Isso, vamos Instagram. lá. Vai. Agora você tem o seu espacinho de merchan. Pegue seu papel e Eu quero caneta, divulgar anote as informações. sobre o papel do peer support, que é o papel de uma pessoa que teve o diagnóstico, que aprendeu a lidar com a patologia, quer seja, né, chamemos de patologia ou qualquer outra coisa, enfim, e que está disposta a auxiliar outras pessoas. Então, assim, auxilia muito porque, em geral, a família e o paciente acabam entrando bastante em conflito, principalmente quando a pessoa está em mania, né? Então, assim, o peer support é alguém que vai fazer diferença, com certeza, nesse processo, porque ele vai falar de um outro lugar aí de entendimento, com uma empatia muito maior, tanto com os familiares quanto com a pessoa, entende o que aquela pessoa de fato está experienciando, porque é muito diferente. Quando você fala, então, eu imaginei que eu era a reencarnação de Jesus Cristo. Quando você pensa isso com o racional e quando você sentiu isso, tem uma diferença gigante. Então, acho que pronto, é isso aí. Tá aí a propaganda. É isso. Para maiores dúvidas, diz que 11 Mande um direct. Qual que é o seu Instagram, Fabi? Fala aí para quem quiser. é arroba Fabiana Dutra, _, psicodança terapia. Pô, mas não precisava ter um nome tão grande. Para que facilitar, né? Para que facilitar se a gente pode complicar? Brincadeira, amiga. Então, Isso aí. obrigada, gratidão Eu que agradeço, pela Foi ótimo. disponibilidade. Foi ótimo. E até a próxima, então. Até a próxima.